Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou analisar com vocês uma decisão que versou sobre a decisão de esclarecimento do juiz quanto à decisão de organização do artigo 357 do CPC e a recorribilidade via agravo de instrumento. Trata-se do recurso especial 1.703.571, um julgado da quarta turma do STJ. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar aqui na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui quanto ao aspecto fático que resultou nessa pretensão a ser analisada pelo STJ? Nós tivemos o ajuizamento de uma ação indenizatória em fevereiro de 2016, em face de uma imobiliária, ao argumento de que o autor teria adquirido um apartamento da ré, mas que o apartamento teria demorado para ser, que a construtora demorou para entregar documentos necessários à regularização do imóvel. Na petição inicial da demanda, se alegou que tratava-se de uma questão de consumo, uma relação de consumo, e pediu-se a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso 8º do CDC, já vou mencionar ele para vocês na segunda parte do vídeo. E na contestação, a construtora afirmou que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva do autor, especialmente quanto à dificuldade de conclusão do autor, do consumidor, em relação ao financiamento bancário, e aí por conta disso os documentos não poderiam ter sido emitidos a contento. Muito bem, o juiz proferiu decisão de saneamento, deferindo a inversão do ônus da prova pedido pelo autor, e o autor solicitou, dentro de 5 dias, esclarecimento dessa decisão, e depois foi interposto um recurso de agravo de instrumento pela ré, e quando chegou no tribunal, o tribunal local entendeu que o agravo era intempestivo. Aqui está o cerne da questão. Nós tivemos uma primeira decisão proferida num dia X, vamos assim dizer. Foi peticionado pedindo esclarecimento quanto a essa decisão, que a lei prevê no 357, parágrafo 1º, e o juiz manteve a decisão. Quer dizer, não esclareceu nada, disse que era aquilo mesmo como estava constando daquela petição. A parte recorreu da segunda decisão, então foi proferida uma decisão no dia Y, mantendo a decisão anteriormente proferida no dia X. E a parte contou desta segunda decisão 15 dias e interpôs o agravo de instrumento. Quando chegou no tribunal, o relator entendeu que era intempestivo o recurso de agravo de instrumento, porque deveriam ser contados os 15 dias, que é o prazo do agravo de instrumento, da primeira decisão que inverteu o ônus da prova, e não a decisão que responde à petição da parte que pediu esclarecimento. Esse aqui é o cerne da questão. O que eu separei aqui do ponto de vista normativo para conversar com os senhores muito rapidamente, passando pelo CDC, a Lei 8.078 de 90, que realmente prevê no artigo 6º, inciso 8º, a possibilidade de inversão do ônus da prova. No regime jurídico atual, a inversão do ônus da prova não é mais, digamos assim, uma exclusividade das relações de consumo, porque no artigo 357 do CPC, nós passamos a admitir a possibilidade de inversão do ônus da prova, especialmente no parágrafo 3º do artigo 357. E esse artigo 357, ele versa sobre a decisão de saneamento e de organização do processo. Então, superada a fase postulatória, superada a fase de defesa e eventuais
esclarecimentos nessa fase inicial do processo, é chegado o momento do juiz resolver as questões processuais pendentes, se houver, etapa de saneamento, e organizar o processo adiante, especialmente quanto à instrução probatória. Daí que ela é a decisão de saneamento e de organização do processo. O juiz proferiu uma decisão com base no inciso 3º, definir a distribuição do ônus da prova. O que o juiz fez foi inverter o ônus da prova. Quanto à inversão do ônus da prova, muito rapidamente também, a jurisprudência do STJ, a título de jurisprudência, RESP 1286273, a jurisprudência do STJ entende que a definição, e aliás foi esse entendimento que inspirou o 357, inciso 3º, que a definição quanto à inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento. Quer dizer, o juiz deve definir se inverte ou não o ônus da prova, dando a possibilidade da parte a quem a inversão atinge de desincumbir do ônus de produzir prova. Então, a jurisprudência dessa corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no inciso 6º e inciso 8º do CDC é regra de instrução ou de procedimento, e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Esse é o entendimento, portanto, do STJ, e o juiz seguiu esse entendimento. Esse entendimento, como eu lhes disse, norteou esse 357, inciso 3º do CPC, e é nessa decisão de organização, portanto, que o juiz vai determinar se deve haver ou não a inversão do ônus da prova. Nesse caso, o juiz determinou a inversão do ônus da prova. E o 357 do CPC, ele prevê, no parágrafo 1º, a possibilidade de esclarecimento ou ajustes. Realizado o saneamento, proferida a decisão, as partes têm o direito de esclarecimentos, de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Quer dizer, vejam, a estabilidade da decisão quanto a qualquer decisão, qualquer conteúdo do artigo 357, aqui o que nos interessa é a inversão do ônus da prova, se dá apenas na segunda decisão do juiz quanto ao pedido de esclarecimentos ou de ajustes das partes. Então, claro, primeira alternativa, o juiz profere a decisão e as partes nos 5 dias não pedem nenhum esclarecimento ou ajuste. Então, ela torna-se estável a partir desse 5º dia, da não impugnação. Prevalece a primeira decisão. Quando as partes solicitam em 5 dias, prazo comum, esclarecimentos ou ajustes, o juiz vai naturalmente responder se esclarece ou se vai suprir uma dúvida da parte ou se vai fazer algum ajuste na decisão. Quando o juiz faz esses ajustes, esclarecimentos, nós temos uma nova decisão, que é parcialmente diferente da primeira. Qual que prevalece? A segunda, evidentemente. O que se deu aqui no caso foi que a parte solicitou o esclarecimento ou ajustes e o juiz manteve integralmente a primeira decisão. E aí, qual é a decisão que deve ser recorrida? A primeira, que foi mantida pela segunda, ou a segunda, que manteve a primeira? E o que o STJ disse nesse julgado que nós estamos aqui a analisar é justamente que vale a segunda decisão. A estabilidade da decisão, a teor do parágrafo 1º do artigo 357, se dá superado esse momento, essa via de solicitação de esclarecimentos ou ajuste. Então, quando o réu contou os 15 dias úteis para interpor agravo de instrumento a partir da segunda decisão, ou seja, a decisão que solicitou, a decisão que respondeu à petição que solicitou ajuste ou esclarecimento, o STJ disse que a parte fez certo. Quem agiu equivocadamente aqui foi o juiz. Só cuidado para não confundir que essa petição do artigo, esse requerimento do artigo 357, parágrafo 1º, ele não pode ser confundido com o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração ou juízo de retratação é aquele que é dirigido ao magistrado
quando se pede o reexame da questão já resolvida por completo, solicitando, portanto, uma modificação, uma outra solução, uma mudança no entendimento. Aqui, o 357, parágrafo 1º, há uma solicitação de esclarecimentos ou ajustes, correções, portanto, não necessariamente quanto ao pano de fundo, mas quanto ao mérito, vamos assim dizer, propriamente da decisão. Então, o STJ veio a informar que isso não, o pedido de esclarecimento ou ajuste não se confunde com o pedido de retratação, com o pedido de reconsideração. E também não se confunde o 357, parágrafo 1º, com efeito interruptivo de recursos. Tá? Não é que a recorribilidade é da primeira decisão e com a petição tem-se a interrupção. Isso poderia ser uma solução em tese boa. A questão é que a definição como sendo efeito interruptivo demanda uma previsão expressa em lei. E no Código de 2015, apenas 2 recursos contam com esse efeito interruptivo. Os embargos de declaração, no artigo 1026, caput, e os embargos de divergência, no artigo 1044, parágrafo 1º. Nesses 2 casos, tem lá a previsão de que a interposição do embargo, seja embargo de declaração, 1026, caput, seja embargo de divergência, 1044, parágrafo 1º, interrompe o prazo para interposição de outros recursos cabíveis. E aí, pela lógica lá da sistemática desses recursos, tem material nosso aqui explicando eles. Então, esse 357, parágrafo 1º do CPC é um pedido mesmo de esclarecimento ou ajustes. E, como por previsão expressa do legislador, somente superado esta etapa de esclarecimentos ou de ajuste é que a decisão se torna estável. Seja porque não teve nenhuma solicitação de esclarecimentos ou ajuste, ou porque teve a solicitação e o juiz já respondeu. Então, é a partir desse momento de superação da etapa de esclarecimentos ou ajuste é que a decisão se torna estável. E é a partir, portanto, desse segundo momento é que é cabível a interposição de agravo de instrumento, quando sobrevém, portanto, uma nova decisão que responde o pedido da parte de esclarecimento ou ajuste, é desta segunda decisão que será considerado o termo inicial da contagem do prazo do agravo de instrumento. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no 357, parágrafo 1º, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre esclarecimentos ou ajustes, ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 dias, como eu lhes disse. Vejam que esse é a parte da ementa desse RESP 1703571, que estamos concluindo a análise nesse momento, ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima em breve.